Bonfire Podcast, a sua fonte de notícias sobre games. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Bonfire Podcast, a sua fonte semanal de notícias dos principais acontecimentos do mundo dos games. Esse é o nosso bate-papo número 1, hoje é dia 13 de janeiro de 2025, eu sou o Diego, estou aqui com o meu co-host, do bigode mais cintilante, esbelto e charmoso, Sr. Cauê Bonite, e nosso mestre das curiosidades e informações desnecessárias, Sr. Daniel Finamor. E hoje, eu e meus companheiros de bancada vamos falar de The Last of Us, Nintendo Switch 2, novos lançamentos da Nvidia e bastante inteligência artificial no mundo dos games. Cauê, você viu que vazou o Nintendo Switch 2 na CES 2025, sendo que a Nintendo nem tá no evento, cara. Você consegue explicar isso pra gente? O que aconteceu? Boa noite, Diego. Boa noite, Finamor. Boa noite, ouvintes aqui da Bonfire. E boa noite, diretor. Se você quiser saber quem é o diretor, tem um episódio aí onde a gente se apresenta. Confere lá depois desse. Então, Diego, eu vi, sim, e achei até que era fake no primeiro momento, né? Afinal, a Nintendo não é conhecida por deixar esse tipo de vacilo acontecer. Mas parece que é real mesmo, porque o modelo apresentado lá é de um protótipo de uma empresa de acessórios. É isso mesmo? Pois é, cara, a empresa, ela meio que meteu o louco, né? Foi lá apresentar acessórios para um console que ainda não foi nem anunciado, né? Nem lançado, o console não foi nem anunciado, a gente não sabe a especificação, não sabe nada, e os caras foram lá vender acessório, ou pelo menos mostrar o que eles estão fazendo, né? Foi algo bem curioso, pode-se dizer assim. E essa empresa, a Genki, então ela apresentou lá um protótipo 3D do que seria o Switch 2, né? E apresentou os seus acessórios, só que nisso deu pra gente ver algumas coisas desse possível Nintendo Switch 2, né? Então que já deixou mais algumas especulações aí, porque como eu comentei, até agora a gente não viu nada dele, pelo menos nada oficial. E do que a gente percebeu lá, então, ele é muito parecido com o Switch original, né, que é uma fórmula de sucesso, né, indiscutivelmente falando, e ele lembra muito ali, talvez um pouquinho mais pro Steam Deck, o Steam Deck OLED, mas ainda num tamanho um pouco inferior. Então ele fica entre o Switch que a gente conhece hoje e o Steam Deck, né, pelo menos nessa questão de tamanho. Rumores também que ele viria com hardware aí, talvez a nível de PS4, coisas nesse sentido. E o que ficou bem em destaque pra gente lá no evento, ou pelo menos o que a empresa tava até anunciando, seriam acessórios em relação aos Joy-Cons. Seriam um pouquinho mais confortáveis, aparentemente, e teriam ali um encaixe magnético, ao invés daqueles trilhos que a gente conhece hoje, que realmente parecem um pouquinho mais simples. Um outro rumor, um tanto quanto curioso, é que talvez esse console aí, ele suportaria o uso de mouse, talvez mouse e teclado, mas a gente sabe que a Nintendo é bem conservadora nesses quesitos, né? E provavelmente isso não deve passar de um rumor. E eu quero muito, cara, que esse rumor seja verdade pra eu poder jogar lá o Animal Crossing de uma forma muito hardcore no mouse e teclado. E isso a gente vê, né, que assim, a galera tá muito ansiosa pra um novo Nintendo Switch, em que a Nintendo tá segurando esse anúncio aí. Espera-se que esse anúncio saia logo e a gente veja, né, esse console na sua forma final, pode-se dizer assim, e não esse protótipo que foi anunciado lá no evento. E Diego, vale complementar dizendo que a Nintendo já prometeu que vai falar do Switch 2 até abril de 2025, fazendo então a revelação oficial dessa nova plataforma. Porém, a gente não sabe nem se o nome será mesmo Switch 2. E a Nintendo também se pronunciou a respeito desse vazamento, entre aspas, dizendo que ele não se trata de um protótipo ou de um acessório oficial. Ou seja, ela respondeu, mas não deu muitos detalhes e também não negou que seria de fato o modelo do Switch 2, né? A gente tem uma notícia no nosso site com bastante detalhes a respeito dessa declaração da Nintendo, então confere lá para você ficar por dentro desse assunto que ainda vai render bastante na indústria de videogames. Boa noite, Diego. Boa noite, Cauezinho, Zé Bigodinho. Boa noite a você, ouvinte, que nos acompanha através do Spotify ou aqui no YouTube. E, Diegão, já que você mencionou aí a possibilidade, né, de jogar com teclado e mouse nos consoles da Nintendo, eu trago aqui hoje uma notícia bem quente aí, né, no mercado de videogames e inteligência artificial. E eu, como um PCista de carteirinha, entusiasta da plataforma, não poderia ter ficado mais feliz
em saber que uma RTX 5070 pode ser tão potente quanto uma RTX 4090, que é a placa de vídeo mais forte do mercado atualmente. Mas antes de seguir aqui com a notícia, eu queria tocar num assunto que é de extrema importância aqui para nós e que tem a ver também com a notícia que eu vou dar, que é sobre o bigode do Cauê, né, Cauêzão? A gente fica brincando aqui com você, né, com o seu bigode, desde a primeira vez que a gente se reuniu para treinar para esse podcast. E como é o episódio número 1, não poderíamos deixar isso de fora, porque nesse momento você tá aí com esse bigode maravilhoso, parecendo até que foi renderizado numa RTX 5090 4K 120 FPS. Então, aproveitando esse gancho aí, eu trago aqui hoje para vocês o mais novo lançamento da NVIDIA, a tão aguardada série RTX 50, que foi apresentada aí na CES de 2025, e as promessas são de revolucionar o mundo dos jogos e da criação de conteúdo. Com a nova arquitetura Blackwell, a NVIDIA está prometendo aí um salto gigantesco em desempenho, inteligência artificial e Ray Tracing, em comparação aos modelos anteriores, né, a RTX 40. E essa linha RTX 50 chega aí com 4 modelos muito poderosos, que é a RTX 5090, 5080, 5070 Ti e a 5070. E as primeiras a chegarem às lojas são as RTX 5090 e 5080 no dia 30 de janeiro, com preços aí sugeridos de $1.999 e $999 respectivamente. E aí, em fevereiro, a gente tem aí o lançamento, né, das RTX 5070 Ti e 5070. Eu vou falar a especificação aqui só da RTX 5090, que é o carro-chefe da série, só pra gente ter uma ideia, né, do quão poderosa ela é. Então ela vem aí com 32 GB de memória GDDR7, largura de banda de 1.792 GB por segundo, incríveis 21.760 núcleos CUDA. E para os entusiastas aí de plantão, a NVIDIA fala que o desempenho é 2 vezes superior à RTX 4090. Então mostraram lá, né, o Cyberpunk 2077 rodando a 4K com Ray Tracing no máximo a 238 FPS. Então, assim, é de explodir a cabeça. E a RTX 5080 e as outras aí da série intermediária, que é a 5070 Ti e a 5070, também não ficam para trás. Os testes aí mostraram também que a 5070, com as novas tecnologias da NVIDIA, pode ter um desempenho similar ao da RTX 4090. Lembrando que não é poder bruto, tá bom? Tudo isso é possível com uma tecnologia de inteligência artificial que a NVIDIA também apresentou, que é o DLSS4, que é a tecnologia aí que multiplica as taxas de quadro utilizando a inteligência artificial, sem perder a qualidade de imagem. Fino amor, meu querido, eu ficaria muito feliz se você conseguisse dar essa notícia em português do Brasil para eu entender pelo menos uma parte dela. Mas o que quer que você tenha dito aí me pareceu caro. Quanto que vai custar essa bagaça pro brasileirinho? Sim, Cauê. Por exemplo, a RTX 5090, que é o carro-chefe, especula-se que chega ao Brasil com um preço aí de R$20 mil. E a placa de vídeo mais fraca dessa linha, que é a 5070, algo em torno aí de R$7.500. É bem salgado para nós aqui do Brasil. Então eu, por exemplo, vou esperar um pouquinho aí, né, depois do lançamento, para ver se esse preço baixa, e vou adquirir uma com certeza. Review da 5090 na Bonfire em breve, então. E falando sobre inteligência artificial, a gente tem aí mais uma revolução a caminho que foi mostrada nessa feira aí também, certo, Diego? Pois é, Cauê, e a NVIDIA trouxe mais coisa pra gente, além do anúncio das placas, né? Então eles também trouxeram uma nova tecnologia lá na CES 2025. Eles trouxeram a tecnologia ACE, que é uma tecnologia de inteligência artificial que estuda os jogadores, ou seja, estuda a gente, e deixa aí o jogo um pouco mais complexo. Deixa os chefes mais difíceis e faz com que a gente precise aí estudar um pouquinho mais da complexidade dos inimigos pra conseguir lidar com eles, porque eles vão estar estudando a gente também. Ou seja, basicamente eles estão criando a Skynet, né? Acho que o Diego tá ficando velho, Cauêzão, e ele esquece que tem muitos ouvintes aqui que não tem ideia do que é a Skynet, né? Que é a inteligência artificial que destruiu o mundo no filme Exterminador do Futuro. Ou seja, estamos vendo o apocalipse diante dos nossos olhos acontecer, é isso? Mas, gente, essa tecnologia me deixou realmente de boca aberta. Eu fiquei maravilhado com isso e eu acho que a gente pode estar diante mesmo, se não do apocalipse, ou também do novo passo para a indústria de videogames. Já que a gente aqui na Bonfire acredita mesmo que se essa nova tecnologia funcionar como está sendo vendida,
ela realmente vai transformar a forma como a gente joga hoje em dia. A NVIDIA apresentou inclusive um conceito do que seria essa tecnologia aplicada em um game, que é o MIR5, que está em desenvolvimento. E nessa gameplay a gente vê o boss conseguindo ali mapear os jogadores que estão naquela party o enfrentando, e aí ele entende que ele vai ter mais sucesso derrotando os nossos personagens se ele focar primeiro no healer, né, no curandeiro, naquele que vai dar o suporte para a equipe. Então imagina você que num cenário como esse, a gente ia ter que desenvolver uma estratégia muito mais certeira, onde o tanque da equipe iria ter que proteger muito mais o healer, né, o suporte, para que esse boss não tivesse sucesso nessa estratégia, e certamente ao fazermos isso, ele iria se adaptar ao nosso movimento e iria vir com uma outra estratégia, e isso com certeza iria tornar o combate muito mais dinâmico e desafiador. E reforçando o que o Diego já disse, essa tecnologia não está limitada a inimigos, mas isso vai valer para aliados também. E além desse MIR5, alguns outros jogos já foram aí anunciados que terão acesso a essa tecnologia. Um deles é o famosíssimo PUBG. A gente vai ter também o jogo chamado Naraka, o Zoo Punk, Dead Meat, AI People e o Inzoi, que são títulos aí que estão em desenvolvimento em sua maioria. Então, aproveitando que a gente está falando aqui da CS 2025, eu quero comentar sobre um dos meus jogos favoritos da vida, que é o The Last of Us, que também apareceu por lá, mas não como a gente talvez gostaria em um anúncio de uma terceira parte do jogo. Não, eles usaram essa oportunidade para fazer um merchan subliminar da série, que vai ter sua segunda temporada chegando em abril. Pois é, Cauê, o mais impressionante, né, é que durante esse evento, né, a CS 2025, todo mundo quis um espaço, todo mundo quis aparecer, o pessoal brigava por espaço. Como você pode ver, essa ativação aí do The Last of Us, né, que foi extremamente importante, mas o que mais repercutiu, na verdade, foi o Switch 2, né, ou seja, a Nintendo teve um espaço gigantesco nesse evento sem estar presente. É, Diegão, esse é o poder do bigodinho, né? Mas eu tô falando do bigodinho do Super Mario, hein? Não tô falando do bigodinho do Cauê, não. Um dia este bigode há de ter esse poder também, meus companheiros. Bom, a Sony e a Naughty Dog, então, apresentaram esse conceito inovador lá na feira. Eles colocaram o jogador em uma espécie de caixa holográfica e ofereceram uma experiência interativa e sensorial, colocando o jogador ao lado da Ellie em uma batalha contra os instaladores, ou seja, uma nova forma de explorar a imersão nos jogos. Quando eu vi esse anúncio, eu achei estranho terem colocado o The Last of Us, porque eu acho que teriam jogos que venderiam melhor essa tecnologia. Mas, como tudo tem um porquê, claramente foi uma escolha estratégica justamente para fazer um marketing, né, um merchan da série, como a gente já comentou. Mas eu particularmente acho que essa tecnologia pode ter aí um impacto legal na indústria, e ela me remeteu muito àqueles arcades que tem dentro de shoppings, onde você pega uma arminha e fica atirando nos inimigos que saltam na tela. E aí, essa talvez seja a versão 2.0 desses arcades. Se lançar um dia, quem sabe eu dou uma chance aí no shopping mais próximo aqui de casa. E já que a gente tá falando de The Last of Us Parte 2, lembrando que no dia 3 de abril ele vai lançar pra PC. Só que esse lançamento, cara, ele tá gerando uma reação negativa aí na comunidade. Porque até então a gente tava falando, né, de avanços, de inteligência artificial, mas aqui a gente vê um pequeno de um retrocesso. Por quê? Porque a Sony postulou, na verdade, né, que pra você jogar The Last of Us Parte 2 no PC, você precisa ter uma conta da PSN. Exatamente isso. Então mesmo você não tendo um PlayStation, você precisa ter uma conta na PSN. E até aí tudo bem, não é muito difícil, né? Só que isso se você mora em um dos 69 países em que a PSN é permitida. Porque em todos os outros países do mundo, ou a PSN não tem presença, ou ela não é permitida. Então você não vai poder jogar o seu The Last of Us Parte 2 no PC. Isso já foi uma estratégia que deu muito errado com o Helldivers 2 lá no passado, né? E parece que a Sony não aprendeu. E a gente tá falando de um jogo muito popular, que é o The Last of Us Parte 2. Eu não sei qual que é a estratégia de mercado
pesado pra tomar essa decisão, mas provavelmente não vai surtir um efeito muito positivo. Eu vou pegar o meu, né, porque eu tô aqui no Brasil e isso me permite jogar, mas infelizmente se você tá em países aí como a Letônia, você não vai poder jogar o The Last of Us Part 2. Infelizmente, nenhum dos 10 habitantes da Letônia vão poder jogar esse, que é um jogo maravilhoso. Eu já acabei de comentar que é um dos jogos da minha vida. Mas o que mais me deixa intrigado, Diego, é que esse é um jogo single player. O Helldivers 2 talvez até tinha essa desculpa, né? Por ser um multiplayer, um co-op. Agora, não tem nenhuma explicação para essa estratégia absurdamente burra da parte da Sony. E eu aproveito só para comentar que isso é mais um indício de um assunto que a gente vai trazer numa futura edição aí do podcast, que é a respeito do fim dos exclusivos, que parece ser um movimento da indústria que a gente vai ver se consolidar ao longo desse ano, e é importante a gente ficar bem de olho nisso. E aproveitando que a gente citou ali o multiplayer do Helldivers, cabe a gente noticiar aí um outro evento que tá acontecendo também num jogo multiplayer, que é o Marvel Rivals, que teve o lançamento da sua primeira temporada, chamado Eternal Night Falls. Nessa temporada eles lançam novos personagens, novos modos de jogo e inimigos dentro da lore ali, que contam, né, como o Quarteto Fantástico tá enfrentando o Drácula. E esse lançamento aí, ele repercutiu positivamente, que pelo menos na Steam, a gente teve aí um pico de quase 650 mil jogadores, atingindo ali marcas entre os 15 maiores jogos, né, junto do Apex Legends, do Path of Exile e do próprio Helldivers que a gente tava comentando aqui. E Diegão, a gente tá aqui falando da CES, das novidades que saem de lá. Eu tenho certeza que tem gente ouvindo esse podcast agora e pensando, o que é esse raio de CES? Por que todo mundo fala tanto dela? Então eu vou explicar um pouquinho aqui para todo mundo entender o que é. A CES, né, ou CES, significa Consumer Electronics Show e é uma feira de eletrônicos que rola todo ano em Las Vegas e é basicamente a Disneylândia para quem curte tecnologia. Então é lá que as empresas de todo mundo mostram seus lançamentos e as novidades que vão revolucionar o mercado e ditar o futuro da tecnologia. A primeira CES aconteceu em 1967 em Nova York e, obviamente, é bem diferente do que vemos hoje, né? Naquela época o foco era rádios, TVs. Para você ter uma ideia, é lá que foi apresentado o primeiro videocassete. E como você é velho, né, Diegão? Eu tenho certeza que você estava lá presente, viu tudo isso acontecendo. E a feira foi crescendo e se tornando um palco aí para tudo que é tipo de inovação tecnológica, né? Desde smartphones até carros autônomos. E por que ela é tão importante? Primeiro, porque é lá que as empresas lançam os produtos que mudam o jogo, né? Como eu falei, que ditam aí o futuro da tecnologia. Segundo, né? É um mega ponto de encontro para toda a galera da tecnologia. Tem gente do mundo todo, startups, investidores, jornalistas. Então é um networking aí de primeira, onde rolam parcerias e negócios milionários também. A CES dita as tendências do futuro, né? O que aparece lá geralmente bomba no mercado nos próximos anos. Então, se você quer saber aí o que vai acontecer nos próximos anos ou como vai ser o próximo iPhone ou o próximo Tesla, é só ficar ligado aí no que tá acontecendo na CES. É importante lembrar também que nem tudo que reluz é ouro, né? Tem muita coisa que é só conceito ou protótipo e acaba nunca saindo do papel. Mas sonhar não custa nada, né? Então a CES é o lugar perfeito pra gente sonhar com o futuro da tecnologia. Se você, ouvinte, já teve chance de ir pra CES, deixa aí nos comentários pra gente. E depois dessa informação extremamente desnecessária, brincadeira, pra quem gosta, é um prato cheio, Finamor, obrigado, cara. A gente entra agora no terceiro bloco desse podcast, onde a gente vai noticiar os principais lançamentos desta semana. Então agora, no dia 15 de janeiro, a gente tem o lançamento de Aloft. Na verdade, é um Early Access de um jogo bem de fazendinha, bem tranquilo, 3D bem bonito, mas ele tem um detalhe bem diferente. Você tá ali naquele simulador de fazenda, na sua ilha, mas a sua ilha pode se transformar em um navio voador em que você sai explorando o restante do mundo para obter mais recursos e enfrentar novos desafios. Aloft parece um jogo bem legal e lembrando que está disponível apenas para PC. Ainda no mesmo dia, a gente vai ter o lançamento de um novo Dynasty Warriors, naquele modelo clássico de jogador 1 contra 1000, em que você sai sentando a porrada em todo mundo e esmagando os botões do seu controle. Esse jogo chega para Xbox Series, PS5 e PC. Já no dia 16 de janeiro, a gente tem aí um remaster, que é o Donkey Kong Country Returns.
um jogo lá do 3DS que vai ser lançado agora pra Switch, então traz aí, né, uma nova aparência, uma roupagem um pouquinho melhor e traz todos os seus desafios, lá suas quase 80 fases e traz um co-op local também pra ser jogado no Nintendo Switch. E no mesmo dia também, então no dia 16 de janeiro, a gente tem o lançamento do Assetto Corsa Evo, que é um simulador de corrida extremamente hardcore pra galera. Lembrando que esse jogo ele chega pra PC lá na Steam. E esses foram os lançamentos desta semana. Fica atento aqui na Bonfire que na semana que vem a gente vai noticiar novos lançamentos. E lembrando que aqui na Bonfire você sempre vai encontrar as notícias mais importantes da semana e que o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras. E não vamos esquecer que a Bonfire é uma mídia pequena, não existe nenhuma grande empresa aqui puxando as cordinhas, né, nos bastidores, e tudo que você escuta aqui é de gamer para gamer. E você também pode ficar por dentro de absolutamente tudo que envolve o mundo dos videogames através das nossas redes sociais, lá no YouTube, no TikTok, Spotify, Twitter, no Instagram e também temos um site onde você vai encontrar todas as notícias dadas aqui com mais detalhes e muitas outras ao longo de toda a semana. Todos os links vão estar na descrição aqui do podcast, não importa qual plataforma você esteja escutando. Queria agradecer você ouvinte que ficou com a gente até aqui, lembrando que esse é o nosso primeiro podcast de muitos que estão por vir, então já segue aqui a gente nas plataformas de áudio, deixa seu comentário também, não esquece de compartilhar com quem é entusiasta dos games igual a gente, e lembrando que aqui o papo é de gamer pra gamer, então assuma o seu lugar em volta da fogueira, senta com a gente e vamos nessa. Seja bem-vindo à nossa equipe e vamos fazer parte dessa jornada. Valeu, tchau, tchau.